Bom dia, boa tarde, boa noite. Finalmente nós chegamos no nosso último dia, né, dessa série sobre Sara, né? E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a mulher que ela se tornou e a fidelidade de Deus, né? E a gente com certeza vai ser fortalecida aqui porque Deus fala no nosso coração das mais diversas formas e eu tenho certeza que ele vai falar no nosso coração nessa manhã. Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada pela tua graça, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Obrigada, Pai, porque apesar das nossas falhas, o Senhor está ali constantemente ao nosso lado, nos ensinando como um Pai amável, justo, nos capacitando, nos mostrando o caminho melhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós, nenhuma dessas mulheres, Pai, porque o Senhor se faz presente nas nossas vidas, mesmo quando a gente nem percebe. E nos perdoa a nossa falta de atenção, Pai. Nos perdoa porque às vezes a gente não se dá conta do Deus, do Pai que a gente tem do nosso lado. Perdoa-nos, Senhor. Nesse momento eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus que o teu discernimento venha sobre nós e que a gente consiga entender tudo que o Senhor tem para nos ensinar. Nos capacita cada uma dessas mulheres que está aqui e fortalece o nosso coração. Em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus. Amém. O capítulo está em Gênesis de 17, de 15 a 20. Depois Deus disse a Abraão: de hoje em diante não chame mais a sua mulher de Sarai, mas de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei, e ela será mãe de nações, e haverá reis entre os seus descendentes. Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e começou a rir ao pensar assim: por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? E será que Sara, com seus 90 anos, poderá ter um filho? Então Abraão disse a Deus o seguinte: quem dera que Ismael vivesse abençoado por ti. Mas Deus respondeu: o que eu disse foi que Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Eu manterei minha aliança com ele e com seus descendentes para sempre. Também ouvi o seu pedido a respeito de Ismael, e eu o abençoarei e lhe darei muitos filhos e muitos descendentes. Ele será pai de 12 príncipes, e eu farei com que os seus descendentes dele sejam uma grande nação. Aí eu coloquei o título Uma Nova Mulher e a Fidelidade de Deus, e eu vou falar por que uma nova mulher. Quando Deus fez uma aliança com Deus, um pouquinho mais atrás, a gente falou disso ontem, Deus mudou o nome de Abraão, né? De Abrão para Abraão. E ali naquela mudança de nome, né, mostra como Deus faz, né? A gente falou sobre isso também, sobre as mudanças de nome na Bíblia. Elas acontecem quando uma marca ou algo diferente, quando há uma virada de chave, né? Vamos dizer assim, uma aliança, uma mudança. Enfim, no caso de Abraão, Deus estava reafirmando a aliança, tipo assim, vai ser tudo novo, eu vou manter a promessa, mas eu vou fazer você enxergar agora e ficar firme nela, eu vou mudar. E aí ele também colocou isso em Sara. Por quê? Porque lembra que eu falei, né, durante a semana que Sara fazia sim parte do plano e ela era uma peça fundamental no plano, na promessa. Não tinha como vir a promessa sem Sara, né? Tanto que quando ela tentou dar o jeitinho dela e botou a Agar na jogada para ela ter um filho, né, para que pudesse ser o filho do casal, Deus não abençoou aquele ato. E embora tenha agido com misericórdia, né, com Ismael, que é o filho de Abraão, e com Agar, mas a promessa, né, foi de Sara e de Abraão, que eles teriam filhos, né? Então aqui nesse texto ele reafirma a promessa com Sara e muda o nome dela e diz assim: agora você vai ficar esperta, vai ficar firme mais ainda, e eu vou fazer um marco aqui, eu e você, a nova aliança, a reafirmação da promessa. Então a mudança de nome vem nesse momento. E o nome Sara significa princesa, deusa, né? Deus estava ali não apagando o nome dela, né, a história dela, não anulando, né, não anulou o pecado dela e finge que ela não fez nada, não, mas Deus trouxe à tona uma nova aliança com Sara e deixou assim Sara insignificante na relação, né, dos pecados, e Deus disse: você é a minha princesa, princesa do Senhor.
Então Sara tem um novo nome, né? Sara significa princesa e Deus ali a abençoou e diz que sim, ela vai ter um filho. Deus não estava dizendo a promessa naquele momento, ele estava reafirmando. A promessa já existia, a promessa sempre existiu, ele prometeu, ele cumpre, ele não se arrepende. E ele estava só lembrando e transformando o coração dela mais uma vez. Né? Então aí ela é uma nova mulher, ele tem uma nova identidade, você não é Sara, você é Sarai, você vai ser mãe de nações, ele reafirma e assim Deus também faz conosco. Muitas vezes a gente passa por determinados momentos da nossa vida, né, que a gente falha, peca, a gente desiste das promessas que Deus tem para nós, né, não de forma explícita, mas de uma forma sutil, né, e ela sutilmente estava abandonando a promessa quando ela colocou a escrava dela para dormir com o marido dela, né? E a gente faz isso às vezes, né? De abandonar por desacreditar circunstancialmente naquela promessa. Talvez é o tempo, né? Esse indicador tempo faz com que você... eu acho que Deus deve ter se equivocado, deve ter, ou eu que devo ter entendido mal, né? As circunstâncias às vezes faz com que a gente implicitamente deixe de lado, né, a promessa, assim como Sara fez. Mas Deus reafirma também no nosso coração diariamente, né, a fidelidade dele. Né? Ele muda, ele transforma realmente a nossa identidade e a gente precisa confiar nisso. Ele fez isso com Sara e não só isso, ele reafirmou a promessa e só revelou a fidelidade de Deus. Isso só, a reafirmar, ele só aumentou ainda. Ele bota, e Abraão bota o rosto na terra e ri, porque ele diz: como é que pode uma mulher, um homem de 100 anos e uma mulher de 90 ter um filho? Mas Deus age contra as evidências. Deus usa as evidências para agir? Lógico, às vezes a gente acha que Deus é do contra. Né? Quando tudo der errado é porque Deus quer que dê certo. Por que a gente é assim, né? Não, Deus muda também as evidências para mostrar a vontade dele, né? Mas ele não depende das evidências para mostrar a sua capacidade. Às vezes as coisas estão indo por um lado completamente o contrário, mas é porque vai dar certo, porque Deus é assim. Mas se Deus estiver no controle, vai dar tudo certo. Não se preocupa que vai sair tudo bem. E igual Abraão, né? Ele não conseguiu acreditar de primeira ali naquela promessa, mas por isso que ele riu. Mas de novo foi reafirmado ali que aquele filho vai vir dele com Sara. Na hora ele deve ter pensado, Deus deve ter confundido essa mulher aí. Será que ele está confundindo? Pensou no filho que eu tive com a Agar? Não, mas Deus foi lá e disse, reafirmou: o filho é seu e de Sara. E esse seu filho vai ter... Esse filho vai ser o filho da promessa que eu prometi lá atrás. Vai ser o filho da minha promessa que vai ter ligação comigo pro resto da vida. Entendeu? E o Ismael também não teve culpa de nada, né? Por isso que Deus foi gracioso e misericordioso com Ismael, mas a promessa estava sobre Isaac. Se eu não me engano, não quero estar falando errado aqui, eu posso até confirmar depois, mas Isaac, o nome Isaac significa riso. Se eu não me engano, tem alguma coisa de riso. E foi exatamente o que Abraão fez quando ouviu a promessa de Deus, né? Quando ouviu de Deus, na verdade, né? Que teria um filho. Ele riu. Deus é maravilhoso. Ele é lindo demais. Então, o que eu quero mostrar para você aqui? Que muitas vezes as nossas evidências vai mostrar completamente o contrário. Mas Deus age com as evidências e de forma sobrenatural nas nossas vidas e Ele vai continuar agindo, tá? Na nossa vida, independentemente se você acredita ou não, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Então, por mais difícil que esteja a situação na tua vida, por mais desafiador que esteja o momento que você está vivendo, não deixa a sua fé ser abalada. Creia nas promessas de Deus, creia na fidelidade do Senhor, creia que Ele transforma quem você é, porque Deus também transformou quem Sara era para transformar ela em mãe de nações. Deus transformou ela. E Deus Ele transforma o nosso coração. Ele vai limpando tudo aquilo que não agrada, né? Para que a gente esteja cada vez mais alinhada e firmes para receber a promessa que Ele tem para nós. Então fica firme no Senhor, se capacite como mulher,
tá? Para ser essa mulher que vai receber os planos de Deus. E tudo tem seu tempo. Sara tinha 90, Abraão tinha 100. Não estou dizendo que vai ter que passar muito tempo para que se cumpra a promessa, entendeu? Mas esse processo ele é contínuo e Deus abençoou Sara e Abraão nesse momento e disciplinou eles nesse momento também, porque nesse momento eles erraram também, né? Então a vida de Abraão e Sara, enquanto a promessa não chegada, estava acontecendo e Deus estava abençoando, fazendo eles prosperar, aprender, né? O fato da sua vida estar acontecendo não significa que você deve esquecer a promessa ou que Deus esqueceu, porque tudo está no plano, está tudo arquitetado, ele está olhando tudo, a gente não tem a visão a longo prazo que ele tem, então confia nas promessas que ele tem para a sua vida, tá? Eu tenho certeza que ele tem grandes coisas para nós, para mim, para você, e está tudo no controle dele, tá bom? Que Deus abençoe realmente as tuas forças e que essa nova semana, né, a gente vai falar sobre outra mulher da Bíblia, né, que a gente consiga se desenvolver ainda mais como mulher, que o nosso trabalho seja bom, que os nossos resultados sejam bons, né, que a gente consiga dar testemunho, primeiramente do Deus que a gente servimos, né, e depois da mulher que nós nos tornamos em Deus, tá bom? Um feliz domingo para você. Eu espero que você tenha gostado e que tenha aprendido aqui com a história de Sara. Não esquece também de deixar o seu curtir, se inscrever no canal se você não é inscrita. Não se esquece também que nós também estamos no Spotify, no HerdeiraCast, que você pode escutar esses vídeos através do Spotify, tá bom? Que Deus abençoe enormemente a sua semana. Fique com Deus e a gente se vê na próxima série. Até mais!